Oi, gente do canal. Então, começando mais um vídeo, e esse vídeo é espantosamente mais próximo do último que eu postei. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o fundo imobiliário HCTR11. O HCTR11, ele é um fundo de papel, né, high yield, que ele investe em CRIs, né, fundos imobiliários para construção. Ele é um fundo high yield, o que significa que os dividendos dele vão ser mais altos, porque estão atrelados a maiores taxas de juros e IPCA. Porém, ele é um fundo mais arriscado, né? Vamos utilizar essa palavra agora nesse momento. Ele é arriscado. O último material agora que foi divulgado da HCTR foi um relatório gerencial de setembro, que é referente ao mês de julho, certo? Na minha carteira, vocês podem ver que, quando carregar vocês irão ver, que eu tenho uma porcentagem da minha carteira de 17%, não, 1% na minha carteira, e tá recomendando comprar até chegar em 2%, faltando R$ 240. Na minha cabeça, eu pensei também em investir nele. Só que aí, eu fui ler o relatório gerencial do fundo imobiliário. E agora é que eu vou passar para vocês algumas coisas que eu vi no fundo que me deixaram desconfortável a ponto de eu não querer mais investir nele. Eu vou vender ele agora? Não, vou esperar mais um pouco. Mas, enfim, a gente vai indo nessa, né? Então aqui eu marquei algumas coisas. A gestora do fundo é a Hectare Capital e a administradora é a Vortex. A Vortex, pessoal, ela é uma administradora que ela não me apetece muito. Ela é administradora, se eu não me engano, também do Versalhes, que é outro fundo high yield, e não conseguiu fazer um trabalho assim tão bom para deixar um fundo mais nem tão seguro, nem tão perigoso pro nosso dinheiro, né? Então ela tá um pouco assim, não tá conseguindo fazer com que o fundo performe bem, na minha visão. O valor da cota dele fechou em 23,32, número de cotistas 139,41. Aí aqui o que eu queria marcar também para vocês, tá? O dividendo foi 30 centavos, 1,29% ao mês, comparado com a cota a mercado, que no caso é a de 23,32. Anualizado o dividendo em 12 meses está 16,58, liquidez média 1.100.000, valor patrimonial 2 bilhões 290 milhões, e o mercado está pagando nele agora 510 milhões pelo patrimônio dele, que é de 2 bilhões 290 milhões. Aqui eu marquei também o que? Ele é um fundo de crédito high yield, híbrido de desenvolvimento. Ele está exposto a setores e operações de maiores complexidades. Então, assim, como ele está exposto a setores e operações de maiores complexidades, esses setores eles estão mais propensos a inadimplência, darem errado, esse tipo de coisa, né? Como é o que está acontecendo com ele. O fundo ele tem muito CRI que está inadimplente. Aqui eu marquei mais algumas coisas. Teve movimentação que ele fez. Ele aportou 11 milhões no HCST11. E o que o HCTS11? O HCST11 é um fundo da própria gestão. Um fundo da própria Hectare, né? Fui ver o fundo. Esse fundo aqui não gostei, achei péssimo. E ele vendeu na curva a posição remanescente do CRI Urbana e Santa Maria. Enfim, teve aí um certo, né, lucrozinho. Ele, no caso,
tá fazendo agora uma cobrança ativa dos ativos inadimplentes, né? E tá monitorando mensalmente os indicadores operacionais e financeiros das empresas para as quais foram concedidos waivers. O que são os waivers? Os waivers são a postergação da dívida. O que significa isso? Eu tenho uma dívida com você, só que eu chego para você e falo, vamos negociar porque eu não tô conseguindo pagar minha dívida agora. A gente pode colocar a dívida mais para frente para ser pago. Aí as duas partes entram em acordo para decidir se vão ou não fazer esse waiver. No caso dele, ele tem alguns waivers, né? E tá agora monitorando os indicadores operacionais e financeiros dessas empresas para quais foram concedidos, certo? Na receita contábil dele aqui, de julho para julho e junho, né? Comparei aqui os 2 últimos meses. A gente teve uma receita total em junho de 43 milhões, em julho de 30 milhões. Os juros do fundo em junho foi de 20 milhões, em julho 23 milhões, foi maior, né? Recebeu mais juros. Porém, a correção monetária de junho foi maior, né? E a negociação foi maior do que julho, o que levou um resultado um pouco abaixo. Os dividendos dos fundos imobiliários, ele recebeu 923 mil em junho, 855 mil agora em junho, diminuiu também. O rendimento dos fundos de liquidez rendeu um pouquinho a mais aqui no mês de julho do que rendeu no mês de junho, né? A taxa de gestão e a taxa de administração e controladoria no mês de julho, ela aumentou. Aumentou aqui a taxa de gestão de junho para julho aumentou mais ou menos em 63 mil reais. E a taxa de administração e controladoria de junho para julho aumentou quase 10 mil reais. Vamos lá ver aqui. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa de juros, como eu falei, em junho foi maior do que o de julho. E as amortizações, né, dos fundos, das operações que ele fez, também foi maior em junho do que em julho. Porém, nesse aqui foi um pouquinho menos, né? Dividendos, como eu falei, dos fundos imobiliários ficaram 855. Porém, aqui a gente teve nos FIIs a compra do HCTS, que ele comprou por 11 milhões e 21 mil reais. Galera. E ele investiu mais nos fundos da própria gestora, né? Muita gente falava há algum tempo atrás que ele era um fundo muito complicado de se investir justamente por esses fatos, né? Só que a gente compra um pouco, espera para ver se melhora, porque muita gente critica também, mas pelo visto ele não tá levando em consideração o que os cotistas, né, dizem. Aqui as variações dos fluxos de caixa, né? Ele tem outro fundo na carteira, que é o HCHG11. O HCHG11 é outro fundo do Hectare, né? Da Hectare. Então, temos aí 2 fundos e um spoiler do que vem mais pra frente. No HCST e no HCHG, ele tem muito patrimônio investido. Muito patrimônio investido. E ele só tem 5 fundos imobiliários na carteira. Então é um valor muito alto. Vamos ver aqui mais. Aqui tem o histórico, né? A rentabilidade. Aqui a gente tá vendo que a rentabilidade da cota patrimonial tá abaixo do CDI. Só que a rentabilidade da cota patrimonial mais o que ele distribuiu tá acima do CDI em 11%, né? Considerando o que? A cota e o que ele pagou, os dividendos. Aqui
na carteira dele, a gente tem algum tipo de noção do que eu tinha falado sobre os fundos imobiliários. Vocês estão vendo que ele tem, ó, XBXO, HCHG, HCST, ICLOT, CRVD. Olhem aqui, gente, nos dois fundos da própria gestora, né, ele tem 77% da carteira. 77% da carteira, o que representa um valor muito alto, muito alto. Considerando, no caso, os fundos imobiliários que ele tem, né? Aqui a gente tem a pulverização de CRIs dele. Os 4 primeiros fundos, vocês podem ver aqui, ó, eu marquei também os 4 primeiros fundos, né? 4 primeiros ativos, na verdade. Que ele tem, deixa eu ver aqui, onde foi que tá? O valor a mercado, né? Aqui, ó. Um tem 165,8 milhões, o outro 24 milhões, o outro 48 milhões, o outro 98 milhões. Esses 4 fundos imobiliários aqui do começo, eles estão em carência de juros. O que é carência de juros? Eles não precisam pagar agora no momento. É como se fosse uma waiver. Na verdade, eu acho que é uma waiver, né? Porque eles estão agora protelando para poder pagar. Na verdade é isso. Eles não estão conseguindo vender, eles não estão conseguindo dinheiro com esses loteamentos, com essas, enfim, com essas construções. Então eles não estão conseguindo agora. Então não estão pagando. E o que acontece? Como ele tem uma concentração muito grande de valor, alguns outros que estão adimplentes, o valor que eles conseguem pagar ou como que eu posso dizer, arrecadar, não é suficiente para tirar aqui essa porcentagem alta de inadimplência, até porque a taxa deles em milhões de reais é muito grande. Aqui temos mais um pouco de crise, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 inadimplentes, o resto está todo aqui, ó, adimplente, mas como eu falei para vocês, valores muito baixos, tá? A porcentagem de vendas aqui, ó, não se aplica, não se aplica, não se aplica, aqui não se aplica, não se aplica, aqui 14, 14, 14, ou seja, o fundo investiu um pouco, na verdade, bem mal, em alguns ativos, né? Mas a gente torce para que se recupere. Os CRIs corporativos, agora, nesse momento, só tem um que tá adimplente, tá? Que é o último, CRI GJP. O resto todo tá em carência de juros, certo? Aí, o que acontece? Essa carência de juros, ó, 92, 94, 100, 100, 100. Isso quer dizer o quê? O valor que ele pagou, pelo que ele falta pagar, é essa porcentagem aqui. Tanto que, se vocês forem ver aqui do lado, né, alguns fundos imobiliários, alguns CRIs, perdão, daqui do fundo, eles vão ter uma porcentagem a mais. Porque aqui, ó, razão do saldo devedor, 168, 109. E o que isso significa? Significa que, pegando o que ele pagou pelo que falta pagar, com juros que correu, ele está devendo o quê? 168% da dívida. Então, aqui a razão total, a razão mínima da dívida, por exemplo, do de 168 é 130. Entendeu? Então, tá meio complicada aqui a situação da HCTR. Aqui embaixo a situação da carteira de CRIs, né? Tem 16% em dia, 69% em carência de juros e 15% inadimplentes, o que dá um total de 74% agora, entre aspas, né? Inadimplentes. Os fundos imobiliários, como eu falei, ele tem 5 fundos imobiliários e o ativo em caixa, né? No qual
ele tem no XBXO 231 milhões, certo? Valor de mercado dele tá 20 milhões e 770. Tem agora aqui nos dois fundos que o próprio HCTR gere, né? HCHC. Em um, ele tem 89,65 milhões e no outro 42,30 milhões de reais, no qual estão se desvalorizando porque agora no valor de mercado ele está com 76,67 milhões no HCHG e no HCST está com 60 milhões. O HCST ele está se valorizando bem, né, comparado ao HCHG, mas ainda é uma porcentagem muito alta de fundos da própria gestão. Aí aqui eu só marquei algumas coisas de fundos que estão inadimplentes, né? Aqui vocês veem, ó, inadimplência acumulada de 3,8%, 0,59%, 3,6%, 3,8%, 2,2%, enfim, é muita coisa inadimplente aqui no fundo HCTR. O que me levou, né, agora a não investir mais nele. E eu tô ainda estudando para ver se eu me desfaço. Que infelizmente eu sou uma pessoa muito apegada, mas eu não posso ser apegada assim nos meus investimentos, né? Então vou agora estudar um pouco mais os próximos relatórios gerenciais que ele lançar e aí eu vou trazendo as atualizações aqui para vocês, tanto deles quanto da minha carteira. Um abraço, um cheiro.